Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos estudar mais uma das aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Altura de um triângulo equilátero. Considere um triângulo A, B e C, cuja medida de comprimento do lado é L. Lembre-se que todo triângulo equilátero possui 3 lados iguais. Vamos determinar a medida de comprimento H, que representará a altura desse triângulo. Observe que a altura H é perpendicular ao lado BC do triângulo. O segmento AH dividiu o segmento BC em 2 segmentos de mesma medida, BH e HC. Como a medida de BC é L, as medidas de BH e de HC são iguais à metade de L, ou seja, HC é igual a L sobre 2 e BH também é igual a L sobre 2. AH dividiu o triângulo equilátero ABC em 2 triângulos retângulos congruentes. Observe que o triângulo AHC é um triângulo retângulo de hipotenusa L e catetos H e L sobre 2. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a medida da altura de um triângulo equilátero. Vamos lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos substituir A ao quadrado pela hipotenusa ao quadrado, ou seja, por L ao quadrado. Vamos substituir também B ao quadrado pelo cateto H ao quadrado. E vamos substituir também C ao quadrado pelo cateto L sobre 2 ao quadrado. Não podemos nos esquecer de escrever L sobre 2 no interior de um parênteses, porque temos de elevar ao quadrado o L, que está no numerador, e o 2, que está no denominador. Continuando, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vamos agora separar o termo H ao quadrado dos termos que não têm H. Vamos passar o termo mais L ao quadrado dividido por 4 para o primeiro membro, como menos L ao quadrado dividido por 4, ficando apenas no segundo membro com H ao quadrado. Agora veja bem, L2, que está no primeiro membro, é o mesmo que L2 sobre 1. Temos no primeiro membro uma subtração de frações de denominadores diferentes. Precisamos tirar o MMC dos denominadores 1 e 4 e fazer a redução ao mesmo denominador. Então, vamos lá. O mínimo múltiplo comum de 1 e de 4 é 4. 4 dividido por 1 é 4. E 4 vezes L ao quadrado é igual a 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4
é 1. E 1 vezes L ao quadrado é igual a 1L ao quadrado. Tudo isso sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Agora veja bem, no numerador, 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a AH ao quadrado. Muito bem. Não se esqueça que queremos encontrar o valor de H. Vamos, então, tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação para tirar H de dentro do radical. Podemos trocar no primeiro membro o denominador 4 por 2 ao quadrado. Vamos agora simplificar os radicais. Podemos tirar de dentro do radical o L, que está elevado ao quadrado, e podemos tirar também de dentro do radical o número 2, que está no denominador elevado ao quadrado. Agora veja bem, pessoal, não é possível tirar o 3 de dentro do radical, pois ele não está elevado ao quadrado. Temos então no primeiro membro L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a H, que retiramos de dentro do radical, simplificando o índice 2 da raiz quadrada com o expoente 2 do H. Agora veja bem, se L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 é igual a H, então H é igual a L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Usamos aqui a seguinte ideia: se A é igual a B, então B é igual a A. Conclusão: em todo triângulo equilátero, a medida da altura, que nesse caso chamamos de H, é igual à metade da medida de comprimento de um dos lados do triângulo, ou seja, do lado do triângulo, porque todos os lados são iguais, e neste caso é L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Agora, atenção, pessoal, essa fórmula H é igual a L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 é extremamente importante para resolver vários tipos de problemas, mas só pode ser usada para calcular a medida da altura de um triângulo equilátero, ou, se você tiver a altura de um triângulo equilátero, você pode também usar essa fórmula para calcular a medida do lado desse triângulo equilátero. Vamos agora analisar dois exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo. Determine a medida de comprimento da altura de um triângulo equilátero cuja medida de comprimento dos lados é igual a 6 centímetros. Vamos inicialmente utilizar um desenho para representar um triângulo equilátero de lado 6 e altura H. Lembre-se que a altura dividirá esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos congruentes. Um dos catetos desse triângulo retângulo medirá exatamente a metade de 6, ou seja, 3. Poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de H, mas como já conhecemos a fórmula da altura, fica muito mais prático aplicar a fórmula e calcular o valor de H. Vamos lá. H é igual a L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Veja bem, pessoal, a altura depende da medida do lado do triângulo, que é 6. Podemos simplesmente substituir o L por 6 e fazer o cálculo. H é igual a 6 sobre 2, ou seja, 6 dividido por 2, que é igual a 3, vezes a raiz quadrada de 3.
temos que a altura é igual a 3 raiz quadrada de 3. Segundo exemplo, a medida de perímetro de um triângulo equilátero é de 12 centímetros. Calcule a medida de comprimento da altura desse triângulo. Para facilitar o cálculo, vamos chamar a medida de perímetro de P e a medida do lado desse triângulo de L. Sabemos que a medida de perímetro é igual à soma das medidas dos lados. Portanto, P é igual a L mais L mais L. Ou seja, P é igual a 1L mais 1L mais 1L, que é igual a 3L. Vamos usar novamente a ideia de que, se A é igual a B, então B é igual a A. Portanto, se P é igual a 3L, então 3L é igual a P. Vamos passar 3, que está multiplicando por L no primeiro membro, para o segundo membro dividindo. Temos então que L é igual a P dividido por 3. Como P é igual a 12, podemos substituir P por 12 e fazer o cálculo. L é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. L é igual a 4. Veja bem, pessoal, agora nós conhecemos a medida do lado do triângulo, que nesse caso é 4, e podemos aplicar novamente a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Vamos lá. H é igual a L sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos simplesmente substituir L por 4 e fazer o cálculo. H é igual a 4 sobre 2, ou seja, 4 dividido por 2, que é igual a 2, vezes a raiz quadrada de 3. Temos que a altura H é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final dessa videoaula. Se você julgar necessário, assista esse vídeo novamente. Ficar com dúvidas não é legal. Procure aprender de verdade. Grande abraço e até breve.